Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos crescer, precisamos compreender os processos de Deus, precisamos entender da sua vontade e como o revelamos. E há duas coisas muito importantes que precisam manifestar nas nossas vidas: frutos e o testemunho. Então não existe outra maneira. E o testemunho de terceiros. Nós testemunhamos através da maneira como nós praticamos, vivemos e o que falamos, mas os terceiros, outras pessoas, têm que confirmar, têm que afirmar acerca daquilo que nós expressamos. Isto é um processo comum, é um processo normal nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Há uma situação de Paulo que, depois de convertido, ele de Damasco volta para Jerusalém, tenta se juntar aos irmãos, mas por causa do medo, por causa das coisas que Paulo tinha feito, as pessoas estavam fugindo disto. Então, tendo lá em Atos 9, do 26 ao 30, diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, o que nós precisamos entender? 2 pontos foram fundamentais na vida de Paulo. O que ele estava fazendo, fruto que mostrou de arrependimento. Mas o testemunho de Barnabé era acerca dele para que fosse aceito pelos irmãos. Então, esta é uma situação peculiar e particular da vida de Paulo. E agora, o que nós precisamos entender nas nossas vidas? Que nós precisamos também revelarmos os frutos. Frutos que expressam que conhecemos a Deus, que temos conhecimento de Deus. E nossas atitudes, nossas ações precisam ser testemunhadas por outros, especialmente aqueles que são íntimos. Nós precisamos entender que a nossa vida ela deve ser uma expressão plena em todos os lugares, com todas as pessoas, na realidade de quem somos. Por isso, a família, as pessoas mais próximas são fundamentais neste processo de testemunhar acerca da mudança, da transformação de entendimento, das atitudes, isso decorrente da compreensão de quem somos em Deus. Não se trata de simplesmente mudança de atitude sem que haja a mudança no interior, na compreensão, no entendimento. A verdadeira transformação, ela parte da mudança da forma de pensar, do entendimento que temos. Isso é o que Paulo escreveu para os romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo o processo deve começar na nossa mente, no entendimento que nós temos. Não se trata de aparência, não se trata de um testemunho aparente, pois quando nós falamos, talvez, de convívio com pessoas que são pouco conhecidas nossas ou com que pouco nós nos relacionamos, é possível sustentar determinadas atitudes. Mas quando falamos de família, quando falamos de esposa, de filhos, de pais, isto é impossível você sustentar por muito tempo. Nós somos transparentes diante dessas pessoas. Precisamos entender que a verdadeira transformação, ela parte primeiramente da nossa mente, da maneira de entendermos, de olharmos as coisas. Por isso, as Escrituras são fundamentais nisso. O conhecimento das Escrituras, o entendimento segundo a perspectiva da obra de Deus, conforme Ele realizou, é fundamental para que a gente possa iniciar um processo de mudança e transformação. Mas, para que aquilo seja algo efetivo, que venha de um coração transformado, nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura, um novo ser, um ser criado segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Precisamos entender que nós fomos feitos à imagem do Filho, que nós temos a mente de Cristo,
que nós fomos agraciados, derramado abundantemente em nossas vidas da graça, da misericórdia, da compaixão, ou seja, das virtudes de Deus. Mas mais do que isso, nós somos agora morada do templo do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Somos, como membros do corpo de Cristo, nós somos inseridos na família de Deus, somos como pedras vivas do templo que Deus está construindo para a sua morada. O que a gente precisa entender? O que nós precisamos compreender é que somos um novo ser, um ser criado com um coração segundo o coração de Deus, e que Ele nos habilitou para vivermos neste mundo. Ele compartilhou, Ele nos fez coparticipantes da sua natureza divina, Ele deu-nos da sua vida para que a gente possa viver neste mundo, rejeitando as paixões humanas e vivendo como filho de Deus. Se entendermos isso, se compreendermos isso e aceitarmos por fé, é um ato de fé, convicção, porque Deus falou acerca disso. E tendo Ele falado, eu creio, e por crer, eu preciso fazer. Fazer o quê? Viver como Deus diante das pessoas. Por isso iniciamos um processo de santificação de nossos atos, de nossas atitudes, não simplesmente para a aparência, mas para a expressão daquilo que Deus fez em nós, da obra que Ele realizou, para que as pessoas possam ver Deus, conhecer Deus, ter o seu entendimento iluminado e assim se submeterem a Ele. E nós, na expressão de palavras e nas nossas atitudes, nós revelamos o fruto, damos o testemunho e pessoas testemunham acerca de nós, de que conhecemos Deus, que temos vivido e experimentado de Deus. A gente precisa crescer nisso, precisamos amadurecer, precisamos compreender a vontade do Pai e sermos o instrumento da sua justiça para a glória e louvor do seu nome. Não existe outra maneira de viver. Não existe outra maneira de fazermos as coisas que não glorificando o nome do Pai, sendo instrumento da sua justiça e expressão da sua vontade neste mundo, dando frutos e testemunhando, mas daquilo que Deus fez em nós, da transformação que precisamos fazer em termos de entendimento e compreensão, para que a gente preste o verdadeiro culto a Deus. E o verdadeiro culto está, como Paulo escreve em Romanos 12, na oferta que fazemos dos nossos membros, dos nossos corpos, para que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. E esta oferta está na expressão das virtudes de Deus, que estão relacionadas a quê? Manifestação de compaixão, de graça, de misericórdia, de bondade, ou seja, um processo simplesmente que revela a justiça de Deus. A gente precisa entender isso, precisamos compreender essas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.